Um homem matou a enteada de apenas 14 anos em uma tentativa de estupro em Planaltina, no Distrito Federal, e confessou o assassinato à polícia. O crime por si só já é terrível, né? Mas olha só, essa história poderia não ter sido assim. Tudo porque o Marlon Carvalheiro da Rocha, de 29 anos, já tinha 2 passagens anteriores por estupro, inclusive da própria mãe, roubo de veículo, desacato e uso de posse de entorpecentes, né? O homem cumpria prisão domiciliar. A lista dele começou em 2016, quando foi autuado por porte de substância. Aí depois, em 2019, ele foi acusado de estuprar uma criança de 11 anos. Aí em 2023, numa saidinha, ele estuprou a própria mãe e agora cometeu mais esse crime contra essa jovem de 14. Aí a gente fica na pergunta, até que ponto existe justiça nesse país, Mariana Nascimento? Sim. Acho que essa notícia é um tipo de notícia que deve entristecer o nosso coração, assim. Não dá para normalizar uma jovem de 14 anos ter sido morta dentro de casa por uma pessoa que não deveria estar solta. Essa é a realidade, assim. E isso é muito triste, assim. Ele tentou já estuprar a própria mãe, uma criança... Estuprou a própria mãe, não é que ele tentou, ele estuprou, né? Uma criança de 11 anos, furtos, o que essa pessoa estava fazendo solta? Então, acho que isso corrobora muito essa insegurança jurídica que a gente vive. A mulher no Brasil, ela sofre muita violência. Acho que enquanto esse show aconteceu, diversas mulheres foram mortas, agredidas durante esse período que a gente está aqui. Então, é algo para a população se revoltar, assim. A gente tem que ler essa notícia e se revoltar e cobrar que casos como esse aconteçam cada vez menos, que essas prisões domiciliares sejam cada vez mais raras para quem de fato ela faz sentido. O restante, eu acho que tem que ficar, se representa periculosidade para a população, tem que ficar preso, assim. E também me vem um outro ponto que eu sou uma entusiasta do jiu-jitsu, eu pratico, e acho que quando você vê esse tipo de situação, reforça o tanto que talvez não tivesse evitado, claro, ela tinha 14 anos, era pequena, mas o tanto que também para a mulher se defender, no Brasil é importante ela saber um pouco da defesa pessoal dela, porque está cada dia mais complicado mesmo. Mas você sabe que eu acho importante a gente falar sobre isso, sobre essa questão de defesa, mas nesse caso desse ser humano que a gente não pode nem chamar um problema judicial, né? Tá preso, com certeza. Eu acho que assim, tem o óbvio aspecto de que ele deveria estar preso, ele jamais poderia ter sido colocado em sociedade, mas a gente está falando de vítimas que são absolutamente vulneráveis, porque a gente fala de uma criança de 11 anos, de uma criança de 14 anos, uma menina de 14 anos, e da própria mãe dele, que no mínimo tinha algum tipo de idade, né? Não era uma pessoa aí no auge da sua forma. O que acho que a gente tem que parar para pensar aqui é a forma como o nosso sistema de justiça tem agido em casos de reincidência. Porque, veja, quando a gente fala... Só vou te interromper brevemente, só para recepcionar as pessoas que nos acompanham pelo rádio, multiplataforma aqui na Jovem Pan. A gente está falando de um caso de um estuprador que foi liberado diversas vezes pela justiça e voltou a estuprar e agora matar uma menina de 14 anos. Por favor. Então, quando a gente fala do sistema de justiça como um todo, a gente tinha como um princípio aquela questão de ressocializar, de reintegrar a pessoa para que ela tenha uma nova chance. Mas nós estamos falando de uma pessoa que não tinha cometido um só delito. Ela já tinha cometido não só como vários, e também várias vezes, né? Ela já havia reincidido naquele delito, naquele crime, em diversas oportunidades. Isso, infelizmente, da forma como a nossa legislação é hoje, e o Gustavo pode falar muito melhor que eu sobre esse aspecto, isso não caracteriza qualquer tipo de obstáculo, por exemplo, à progressão do regime. Que acho que foi mais ou menos o que aconteceu com ele. Que foi colocado em liberdade, ainda que já tivesse cometido o mesmo crime várias vezes, o que leva a crer, como aconteceu, que ele provavelmente cometeria o crime novamente. Então, é muito importante a gente ter em mente como o nosso sistema de justiça tem trazido obstáculos à própria realização da justiça que nós, como sociedade, entendemos. E como a gente vai conseguir mudar esse sistema, ainda que seja uma mudança lenta, até porque a gente conversou outro dia, explicou para a nossa audiência que, por exemplo, a saidinha ela não existe mais. Mas essa lei foi aprovada... para os presos que já estão cumprindo pena a partir da medida, né? Aqueles que já estavam... Só quem foi condenado a partir da medida deixa de ter direito àquele benefício. Então, as mudanças no nosso sistema penal, por conta de um princípio que é chamado... como é, Gustavo? Novatio legis Isso, que não pode prejudicar. A mudança na lei não pode prejudicar. Uma lei pior.
o réu. Então, por conta disso, qualquer mudança na nossa lei penal, ela é muito lenta, ela é muito gradual. E tudo isso a gente precisa discutir para tentar fazer um país melhor, né? Gustavo, eu acredito que você também, durante a sua carreira, já tenha tido diferentes situações como essa, né? De você ir lá, prender a pessoa, aí ela é liberada pela justiça, porque com base também na Constituição, e isso vai se tornando cada vez mais frequente como um episódio de um estuprador, uma pessoa que tem ali atos de violência e que novamente é colocado na rua. Olha, eu vou falar uma coisa. Nós, como policiais, na nossa atividade, a gente procura ao máximo deixar de lado sempre a emoção. Isso é um exercício que a gente faz ao longo da carreira. E eu, com quase 18 anos de atividade policial, eu aprendi a abstrair muita coisa e separar a emoção, deixar a emoção de lado. Mas assistir a fatos como esse, a tragédias como essa, é algo que realmente não dá, não tem como. Eu, como pai, eu sou pai de 2 meninas, eu não consigo imaginar o que eu faria com esse canalha, caso isso tivesse acontecido com a minha filha. Eu não consigo imaginar a dor dessa família. E essa é uma dor, esse é um sangue inocente, essa vítima, essa menina de 13 anos, é mais um sangue inocente derramado que poderia ter sido evitado. Isso é o mais revoltante de tudo. Esse animal, eu não vou chamar de animal porque seria uma ofensa contra os animais, mas esse canalha que cometeu esse crime, estuprou e matou a menina, ele já tinha sido condenado por 2 crimes de estupro. Um contra uma vulnerável, uma menor de 11 anos, praticado durante uma saída temporária, e depois contra a própria mãe. E esse indivíduo estava cumprindo regime de prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Então vejam, quantas vítimas foram, nesse caso, foram vítimas por conta da leniência, de privilégios indevidos do nosso sistema de justiça criminal, como bem disse a Ana aqui. E um desses casos, a saída temporária. Agora, em relação à prisão domiciliar, poderia ter sido também a progressão de regime. São privilégios absurdos que foram feitos para cobertar bandidos e criminosos. A gente não pode relativizar, a gente está, infelizmente, a sociedade está perdendo a capacidade de se indignar em relação a fatos como esse. É uma menina de 13 anos que foi estuprada e morta. É mais um caso que vira manchete e desaparece com a mesma velocidade com que apareceu. Não é possível a gente conviver com fatos como esse. A gente precisa repensar. As pessoas que apoiam direitos de criminosos e que não entendem que a gente precisa passar por um choque de gestão na segurança pública têm sangue nas mãos, em mais um caso como esse. Criminoso do porte desse animal, desse canalha, estuprador, abusador de mulher, abusador de criança, tem que ir para a cadeia e apodrecer lá dentro sem qualquer tipo de benefício. É somente essa a saída. Sim, quando a gente olha a reincidência, né, os crimes dele começaram ali, acredito, em 2016. Então a gente está falando de mais de 5 crimes no decorrer aí de 10 anos. Exatamente, essa em pouco liberdade, espaço de tempo, né, crimes tão graves. De tempo. Então isso é chocante, assim, esse crime não deveria ter acontecido porque essa pessoa não deveria estar solta. É revoltante. E até um detalhe, a pena mínima por crime de estupro é de 8 anos. E ele pegou a pena mínima, tendo estuprado uma criança de 11 anos. Então, como é que um estuprador de uma criança de 11 anos pega a pena mínima? Sendo que o primeiro crime dele nem foi esse, foi em relação a porte de entorpecente. Né? Então, assim, a reincidência criminal, é isso que a gente vê, né? A pessoa tá ali, cometeu um crime, aí logo depois já sai da prisão e volta a cometer crimes ainda mais graves. Isso que choca a gente. A Aline até tá participando aqui do nosso chat, ela disse assim que tem que acabar com os benefícios dos presos, né? Como que uma pessoa dessa quer conviver em sociedade? Então ela não pratica crimes. Ana? Não, eu acho que esse ponto aí que foi falado é muito importante, né? Ele começou com crimes de menor gravidade e agora ele chegou ao homicídio, que é o crime máximo contra a vida, Sim. né? Então, não só a gente não conseguiu ressocializar essa pessoa, mas ela foi devolvida para a sociedade ainda pior e cometendo crimes ainda mais graves. O que faz a gente refletir também sobre a qualidade do tempo que a pessoa passa dentro da cadeia. Porque, ao meu ver, hoje a pessoa, ela passa o tempo dentro da cadeia pensando no que ela vai cometer de crime quando ela sair. A gente não existe realmente, e eu falo muito essa palavra, a ressocialização. A gente não consegue reintegrar a pessoa para conviver em sociedade dentro das leis. A gente vê que ela só sai pior, cometendo mais crimes. Então, tá tudo completamente ao contrário, né? Infelizmente. Os instrumentos de progressão de pena não podem ser tratados como direito do preso.
né? Eles precisam ser um instrumento do sistema de justiça criminal, ou seja, concedido apenas muito criteriosamente para um preso que, em função do seu comportamento, de uma mudança de vida, tenha demonstrado comprovadamente que merece ter algum tipo de benefício ou de progressão. É inacreditável que a gente continue, ano após ano, tendo esse debate.